Eu já entro na sua casa, não sei onde você está aí, com a seguinte notícia: o pastor Rick Warren, considerado o segundo Billy Graham, ou o sucessor de Billy Graham, esse pastor querido, que há 3 meses atrás teve um dia terrível na sua vida. Ele viu seu filho se matar, ele teve o suicídio do seu próprio filho, uma situação que nenhuma pessoa, muito menos um pastor, espera viver. Ele voltou a pregar essa semana. E o pastor Rick Warren, que é pastor de uma das maiores igrejas do mundo, ele começou a pregar uma série de mensagens chamada Como Superar a Tristeza da Perda. Então ele viveu um momento terrível e Deus deu a ele, nesses 100 dias de luto, 3, 4 meses que ele está vivendo de tanta luta, Deus deu a ele vitória e estratégias, e agora ele está compartilhando isso com as pessoas. É interessante que todas as vezes que a gente vive uma luta na vida, Deus dá para a gente uma oportunidade de aprender. Quando eu ouvi o pastor Rick Warren pregar, eu vou aprender o que ele está vivendo da situação dele, e eu vou poder aplicar isso na minha vida. É interessante que Deus, Ele olha para a gente, Ele torce para a gente aprender com as experiências dos outros. Mas se a gente muitas vezes não aprende, aí a gente tem que viver situações parecidas, numa área ou outra, para que a gente também aprenda. Andar com Deus é a coisa mais didática que existe. O objetivo de Deus é nos santificar. E santificação é aprendizado. Eu e você precisamos de aprender. Para você pregar um sermão, como superar a tristeza da perda, você não pode ter lido um livro, você tem que ter vivido uma perda, superado a perda, e aí você pode falar disso. É interessante que muitas pessoas hoje são filósofos. Nós temos muitos filósofos no reino de Deus. Gente que fala, eu vivi isso, eu vivi aquilo, mas é difícil hoje você perceber quando a pessoa está falando da própria experiência. A experiência é muito maior do que uma teoria, é muito maior do que uma filosofia. Você hoje já viveu alguma coisa assim onde você superou uma tristeza, superou uma grande perda na vida e você hoje pode ajudar pessoas? É por isso que Deus tem que nos treinar. Certa vez uma jovem sentou diante de mim e falou assim, Lucinho, você não tem nada para me falar. Eu falei, por quê? Ela disse, eu estou sem dinheiro, endividada, eu tive a minha vida familiar destruída porque eu perdi, meu pai morreu, e para piorar a situação, eu estou doente. E eu não sei nem o que você vai me falar, porque você não sabe o que eu estou vivendo. E eu olhei para ela e falei assim, olha, eu já fui desenganado por médicos, eu já tive muitas doenças, eu vivi grande parte da minha vida sem dinheiro, e eu tive que sepultar a minha mãe com 14 anos de idade. Então eu acho que eu tenho alguma coisa para te falar. E quando eu comecei a falar para aquela jovem, ela se assustou, e ela viu que eu tinha algo de Deus para o coração dela. Que o Senhor me treine, e que o Senhor te treine, para que a gente, depois de sair do nosso luto, possamos então olhar para o mundo e dizer, pega uma caneta aí, que agora eu quero falar sobre o que Deus fez na minha vida e como eu dei a volta por cima. Que você seja essa pessoa que não somente supera os problemas, mas ajuda outros a superá-los também, como o pastor Rick Warren, que está de parabéns ao voltar a pregar depois de ter vivido o seu luto.